amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delatar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Neste vídeo nós vamos falar sobre as mudanças de data do segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil que a CBF fez aí para favorecer quem? Essa é a pergunta. Será que é somente o Flamengo beneficiado nessa história? Será que não tem mais nenhum time sendo beneficiado? Quando o Corinthians e o Vasco estão sendo prejudicados? Eu quero saber de você aí, eu quero que você comente. Até depois do que eu vou falar aqui para você, eu vou pôr uma pulguinha atrás da sua orelha e eu quero saber se você concorda ou não com isso. Mas já peço logo de cara aqui, para não ficar para depois, já deixa o seu like maroto aí, como diz meu filhão, e se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente, tá? Então nós vamos falar aqui brevemente o que aconteceu, e vamos dar a nossa opinião, e é uma opinião contundente, hein? Se prepare e senta na cadeira aí, tá? O que aconteceu? O Flamengo entrou com um pedido na CBF, pedindo para alterar a data do segundo jogo das semifinais contra o Corinthians, porque ele teria cerca de 7 ou 8 jogadores em diversas seleções convocados. E aí teria esse prejuízo desses jogadores no segundo jogo, que aconteceria dia 17, sendo que as seleções ainda jogam no dia 16. Isso ia complicar a vida do Flamengo, mas complica a vida de todo mundo, tá, gente, que jogaria no dia seguinte. Por quê? O Corinthians, por exemplo, não teria pelo menos 3 jogadores, né? O Martinez, o Félix Torres e provavelmente o Romero. Então o Flamengo teria 7 convocados, o Corinthians 3. Haveria um prejuízo para os dois times, com um maior prejuízo para o Flamengo, é claro. Mas quanto o Flamengo investiu? Se o Flamengo investiu e não sabia o que eram jogadores selecionáveis, ele nunca soube que isso aconteceria, uma vez que existe data FIFA, né? Essas são algumas perguntas que eu vou deixando aqui para vocês, tá? E nós vamos chegar no verdadeiro culpado dessa história toda aí, que no fim das contas não é o Flamengo ainda, tá? Porque o Flamengo é um dos culpados que solicitou, mas está vendo o benefício próprio dele, tá? Apesar de ter emitido uma nota hoje, dizendo que é para valorizar o espetáculo, para valorizar a competição, mas a gente sabe que não é isso. Ele está querendo ver somente o seu umbigo. Essa é uma realidade. E por que isso causaria prejuízo ao Corinthians, né? E ao Vasco? Porque o Atlético Mineiro também tem selecionáveis, né? Mais do que o Vasco. Então o Vasco faria o segundo jogo em casa contra o Atlético Mineiro, mais enfraquecido também, tá? Mas tem um agravante maior. A CBF pegou esses jogos do dia 17 e mudou para o domingo, tá? Então, por exemplo, o Corinthians com o Flamengo vão jogar no domingo a Copa do Brasil. E o Vasco Atlético Mineiro no sábado. E aí, que rolo deu tudo isso daí? Puxaram os jogos do Brasileiro do fim de semana, com esses times envolvidos, para quarta-feira e para quinta-feira. Então, por exemplo, o Vasco foi puxado para quarta-feira contra o São Paulo, no Morumbi, às 21 horas e 45 minutos, ali no dia 16 do 10. O Atlético Mineiro vai a Fortaleza, enfrentar o Fortaleza, tá? Nas 21 horas e 45 minutos, na mesma quarta-feira, assim como o Vasco. Até aí, um equilíbrio. Mas a questão é, o Atlético Mineiro não estará sem os seus selecionáveis? Só que no Brasileiro, o Atlético Mineiro vem numa zona intermediária para cima, né? O Vasco, a mesma coisa. Mas o Vasco está tendo um prejuízo que lá na frente o Atlético Mineiro estará completinho para jogar o jogo de volta da Copa do Brasil. O Flamengo, por sua vez, terá um clássico no Brasileiro contra o Fluminense. E é aí que eu quero chegar. O Flamengo vai jogar sem 7 ou 8 jogadores contra um dos seus maiores rivais do Rio, que é o Fluminense. E o Fluminense está como? Atrás do Corinthians, 1 ponto. Mais um prejuízo para o Corinthians, porque o Fluminense vai pegar um Flamengo enfraquecido, podendo ganhar e ultrapassar o Corinthians na pontuação.
na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro? Isso é muito provável que aconteça, porque o Fluminense só terá o Arias, tá? Convocado, provavelmente. Aí você pega o Corinthians, que vai enfrentar o Atlético Paranaense com a antecipação da data. Por quê? Ficou marcado na quinta-feira o Flamengo com o Fluminense, às 20 horas, e o Corinthians com o Atlético Paranaense também às 20 horas, na quinta-feira, dia 17. Então, o Corinthians enfrentaria o Atlético Paranaense sem seus 3 selecionáveis. Mas o Corinthians está na zona de rebaixamento, gente. 1 ponto à frente do Fluminense. Então, é aí que eu quero chegar. O Fluminense está sendo beneficiado com essa história toda, tá? E aí eu quero ligar esse ponto do Fluminense a mais um outro ponto, tá? O julgamento da anulação do jogo entre Fluminense e São Paulo, tá? Por quê? Porque o juiz lá, uma das juízas, pediu vista e o processo vai ser remarcado pelo juiz principal, sem data. Ou seja, sem largar isso lá para frente, ele vai alegar depois que não há tempo para fazer uma punição e jogar São Paulo e Fluminense, então ele vai manter os pontos. Isso é uma das coisas que pode acontecer. 2 juízes já falaram que o prazo mudou em 48 horas. O São Paulo teria que fazer um pedido. Mas como ele vai fazer um pedido sem a prova, que era o VAR, que a CBF só soltou 5 dias depois? Então, mais um auxílio para o Fluminense aí. E o pior, o relator do caso, ele reconhece que houve erro de direito, tá? E ele fala que, apesar do erro de direito, isso não alterou o resultado da partida, segundo ele. O que é um outro absurdo. O jogo estava 0-0, houve um erro de direito, então alterou sim, porque mudou toda a tática do jogo, toda a história do jogo por um gol irregular. Então o relator, em vez de cumprir a lei, que é anular o jogo, ele está dizendo que aconteceu, mas eu não vou cumprir a lei. Por quê? Para beneficiar o Fluminense. Então o Fluminense está sendo beneficiado nisso também, gente, tá? Então o Fluminense, ó, tem um benefício duplo. E essa mudança aí auxilia muito o Fluminense. Agora, com que interesse? A CBF tem interesse em que o Fluminense não caia, então, é o que parece. Mas aí a gente tem que buscar uma outra situação. Quem ganha mais com essa situação desse clássico de Copa do Brasil mudar para um domingo, às 16 horas, que será o jogo do Flamengo, do Corinthians com o Flamengo, às 16 horas. E terá também o jogo no sábado aí do Vasco com o Atlético Mineiro. Mas às 16 horas, quem ganha mais com isso? A detentora do direito de transmissão, tá? Então o jogo passaria numa quinta-feira, ela puxa para domingo, vai transmitir o jogo, né? Ganha com isso, e aí a CBF atende a demanda de quem? Do Flamengo, um dos seus maiores clubes da empresa de transmissão, que hoje é a TV Globo, né? Que está comprando os direitos de alguns times, dentre os quais o Flamengo, dentro da Libra, para os campeonatos dos próximos 10 anos, de 2025 a 2035, enquanto o Corinthians foi para a Liga Forte União, que é da Record. Mas digamos que o Corinthians caia para a Série B. Quem é o detentor dos direitos do jogo da Série B? Hoje é a TV Globo com a Premier, gente. Então, o Corinthians ser rebaixado seria um tiro favorável para a Globo em 2 aspectos. Ela segue com os direitos do Corinthians na Série B, tá? E a Record deixa de ter um dos seus principais times concorrendo com a Globo no campeonato do ano que vem. Então, gente, não é uma simples mudança de data, tá, gente? Tem muitos benefícios aí. O Fluminense é um dos beneficiários, a TV Globo é um dos beneficiários. Agora, quem é o maior culpado? Porque o que diz o regulamento, gente? O regulamento da CBF sobre mudanças de data de partida diz o seguinte no seu artigo 14. Vou pôr na tela para vocês. As tabelas das competições somente poderão ser modificadas por solicitação da parte interessada se obedecidas as seguintes condições. Primeiro, encaminhamento formal
de solicitação à DCO pela parte interessada, com pelo menos 10 dias úteis de antecedência em relação à data da partida, observando que são consideradas partes interessadas o clube mandante, a federação mandante e a emissora detentora dos direitos de transmissão. O clube mandante é o Corinthians e o clube mandante é o Vasco, do jogo de volta. Eles pediram para mudar o jogo? Não. A CBF sugeriu e eles não quiseram. Tá? A federação mandante, que é a Federação Carioca, e a Federação Paulista pediu a mudança do dia do jogo? Não pediram, tá? E por último, né, a emissora detentora dos direitos de transmissão, que hoje é a TV Globo, né? E eu acho que o grupo Disney pediu a mudança da data do jogo? Também não, né? Então, o regulamento está sendo descumprido totalmente, tá? E aí o que fez o Corinthians e o que fez o Vasco? Entrou no STJD, Superior Tribunal Desportivo lá, de Justiça Desportivo, pedindo que os jogos voltem para as datas e dando os motivos, cada quais os seus motivos para que isso aconteça, usando esse artigo 14 aqui, gente, que está aí que eu pus na sua tela, tá? Então, o que acontece? O presidente do Corinthians já falou que uma das possibilidades é até dar o WO, o que eu acho difícil, né? E o próprio Pedrinho no Vasco deu outras sugestões que não foi nem acatada, nem pensada. Então, assim, o que se nota é uma verdadeira bagunça, um verdadeiro jogo de interesses. Essa é a realidade por parte da CBF, do Flamengo, de quem quer que seja, com um grande culpado, tá, gente? O maior culpado chama-se CBF, tá? Se a CBF fala não vai mudar a data, não muda. E por que eu digo que não deveria mudar? Porque desde janeiro, gente, eu trago matérias aqui, onde eu falo para vocês todos as datas de quando serão os confrontos, nos chaveamentos, piriri, pororó. Sempre falei isso aqui. E isso está decidido, gente, desde o dia 27 de janeiro, tá? Segundo o regulamento. Então, as datas aí estavam marcadas, gente, tá? Para o dia 2 ou 3 e 16 e 17, desde janeiro. Então, não tinha por que mudar essa data, tá, gente? Houve aí um problema seríssimo de jogo de interesse que beneficia alguns times, inclusive, que não estão nem aqui no meio desse rolo da Copa do Brasil. Em específico, o Fluminense, tá, gente? Não se chateie comigo, torcedor do Fluminense, mas essa é a mais pura verdade. Torcedor flamenguista, não se chateie, eu sei que vocês estão buscando o interesse de vocês, mas seria mais digno que o presidente do Flamengo, eu estou defendendo os interesses da minha entidade. Não, ele foi lá e falou que está defendendo os interesses da competição, que ele vai ser um representante legal da CBF, junto ao STJD. Agora, eu vou pôr uma outra pulguinha atrás da sua orelha. O STJD, você sabe que é formado, quem que encaminha a formação dos juízes e embargadores do STJD, do presidente? Não sabe? Então, vou contar para você. É a CBF. Qual a possibilidade, gente? Me conta aí, comenta aí. Qual a possibilidade do STJD acatar esse pedido do Vasco e do Corinthians, mesmo no seu artigo 14 do regulamento, determinando que essa mudança não poderia ter acontecido? Você responde para mim aí, né? É uma bagunça. O futebol brasileiro virou uma bagunça. Por isso, o Brasil não ganha mais Copas do Mundo. O Brasil sequer ganha a Copa América, gente. Por quê? Porque virou uma bagunça. Se eu falar que virou uma zona, desculpe o uso da palavra aqui, eu vou estar sendo desrespeitoso com o ambiente de trabalho das pessoas desse local que eu falei aqui agora, né?
Por quê? Porque o que está acontecendo na CBF é pior do que isso. Jogo de interesse puro, gente. Se você concorda comigo, gente, comenta aí o que você acha disso aí e comenta também se você achou que seu time foi beneficiado, prejudicado, se deveria ter mudado ou não deveria ter mudado a data. Dá o seu motivo e comenta aí, tá bom? E se você gostou do vídeo, é claro, peço para você, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço!